Bem-vindo. As entrevistas fazem sentido para ti? As entrevistas fazem sentido porque são informação, podem ser também formativas, porque podem ensinar coisas, mas principalmente ajudam a perceber a um número alargado de pessoas o que é que exatamente estamos a tentar fazer. Já foste feliz numa entrevista? Se eu fui feliz numa entrevista, não é propriamente a situação mais específica para uma pessoa estar feliz, gosto mais de dar beijinhos. Agora é que vamos começar. Como é que surgiu esta ideia de contar esta história aqui em Maputo? Primeiro estivemos cá há uns tempos a fazer uma oficina de escrita e uma oficina de encenação. E aí, no trabalho concreto com as pessoas, pensei que essa peça de Peter Weiss, A Noite dos Visitantes, que é uma peça de características populares, que implica em gestos, em comportamentos físicos muito exatos, fosse interessante para o tipo de jogo que os atores moçambicanos podem desenvolver de uma forma muito apurada. Não é? Estamos a fazer uma espécie de trabalho quase coreográfico em cena. E é um texto que é muito dançado, dito, mas é claro que é uma dança muito teatral, não é? E é um texto todo dito em rima. O seu autor, o Peter Weiss, fala de um teatro que se refere ao teatro kabuki japonês, que é um teatro muito gestual, mas que também ao mesmo tempo se refere ao teatro de feira, da tradição medieval europeia. Teatro de guignol, teatro de marionetas, como se os corpos dos atores fossem marionetas e eles tivessem um comportamento físico que jogasse essa ideia do mecânico, de uma mecânica do corpo, não é? O corpo que se desmonta e que se remonta e cada gesto tem que ser um gesto muito preciso, cada frase é um teatro da objetividade. A história que conta, esta peça do Craveirinha, é a história de uma família camponesa que vive numa espécie de agricultura de subsistência e que vê entrar pela casa dentro um sujeito que é um estranho, um intruso. E o intruso é um predador, vem com uma enorme faca. E eles não sabem o que vão fazer, estão com medo e o pai inventa que tem lá fora de casa uma arca com ouro. Mas é muito pesada e ele tenta convencer esse estranho, esse visitante, a vir com ele buscar a arca, com o tal ouro. Mas o visitante diz que não, a família fica refém desse estranho, enquanto o pai vai buscar a arca. Mas é claro que o ouro é uma mentira, é dizer que é um recurso que eles não têm, foi só para salvar o pelo, para salvar a vida e para tentar salvar a vida da família. Aí aparece um segundo intruso, que não se sabe quem é. De repente há muitos predadores por ali, há muita gente a querer ficar com as coisas daqueles que nada têm. E acaba por entrar também em casa, o pai a certa altura volta, é claro que tem uma arca, atiram-se sobre ele, a mãe tenta defendê-lo, os dois acabam por matar o pai e a mãe, e depois acabam por se matar os dois para ver quem é que fica com o ouro. Aí os filhos são os únicos sobreviventes. E dentro da arca o que é que eles vão descobrir? 3 mandiocas. E é com essas mandiocas que eles partem para o futuro. Há muita metáfora nisto. É uma parábola. Uma parábola, digamos, é um sistema de metáforas. Ok. Por que contar esta história agora? O Craveirinha entra aqui, digamos, para completar agora. Se a peça se chamava A Noite dos Visitantes, passa a chamar-se A Noite das Hienas, porque os poemas do Craveirinha que vão articular-se com esta peça e ajudar esta peça a ser lida numa determinada perspectiva, são poemas de um livro chamado Babalás das Hienas, que conta um conjunto de histórias que ele transforma em poemas, que lhe foram diretamente contadas por pessoas familiares daqueles outros a quem aconteceram estas histórias, que são, na sua maior parte, ou na sua totalidade, histórias de morte, histórias de violência. E como é que está a ser o exercício de dramaturgia, trabalho de atores? Está a ser muito interessante, não é? É muito moroso, é quase tão difícil como bordar com muito cuidado uma tapeçaria.
E pronto, vamos avançando, 2, 3 páginas por dia, voltamos a repetir as coisas e pronto, as pessoas vão se apropriando do texto. O texto tem que ser sabido de cor quer dizer sabido de coração, tem que ser metido no músculo cardíaco, tem que ser muito bem respirado. É um texto com uma rítmica muito forte, tem rimas e, portanto, é dito à beira, digamos, de qualquer coisa que não é exatamente musical, mas que é muito musical, justamente pelo lado da rima e da repetição rítmica. Por que contar esta história? Eu creio que responde não só ao contexto moçambicano, mas responde a muitos contextos parecidos com o contexto moçambicano. Não é? Nós vivemos um mundo de multiplicação de conflitos um pouco por todo o lado e portanto, essa dimensão conflitual cai sempre para cima daqueles que menos têm, não é? E, portanto, esta história é uma história universal. Faz sentido aqui, como faz sentido numa série de outros países, não é? Estamos a ver fenómenos, aliás, estranhíssimos. O mar Mediterrâneo transformou-se num cemitério. Como é que o trabalho dos dois autores reflete-se na forma como os atores moçambicanos se expressam? Aí é que está o busilis. Eu creio que o modo de ser moçambicano, a gestualidade, a capacidade expressiva dos moçambicanos tem muitas potencialidades escondidas, mas nós vemos isso bem. Por exemplo, na marrabenta, nas danças, na forma muito física com que muitas vezes as coisas são comunicadas. E aqui o que me interessa é trazer isso para o teatro, essa dimensão expressiva e passar, por assim dizer, do expressivo para o escrito, daquilo que é a expressão para aquilo que é a linguagem, com a potência e com a energia desse jogo expressivo que é muito forte. A gente vê quando as pessoas dizem de um grito das mulheres que vendiam amêijoas na rua, há muito tempo, e diziam amigo, e aquilo era uma coisa extraordinária. Muita música na forma de falar. Era uma força incrível, porque não precisavam de altifalante, tinham vozes que lançavam muito longe esse pregão. E toda a gente ouvia isso a quilómetros de distância. Elas eram o seu melhor marketing, não é? Há uma relação muito forte, porque diz o prefaciador do livro do Craveirinha que ele usa muito naqueles poemas a hipérbole, portanto, uma certa dimensão exagerada, mas que está muito para além do exagero das realidades a que se refere. Quando a gente fala da morte ou quando fala da violência, não há limites para o exagero, porque se há coisa exagerada em si, é a violência, é a morte. Então, para fazer corresponder uma coisa à outra, ele escreve com palavras muito fortes, com palavras muito exageradas, sobrepondo coisas inesperadas, não é? Ao falar, por exemplo, de um barbeiro, fala a seguir de alguém que fica degolado por vir da machamba com o milho. São situações muito violentas. Essa dimensão do texto do Craveirinha é a carne e o sangue da parábola do Peter Weiss. É aqui que os textos se complementam um ao outro. Como se o Craveirinha lesse numa determinada perspectiva que nos interessa o que o Peter Weiss escreveu. Muita atenção e um exercício de grande precisão, porque essa construção, digamos, de uma história com uma linguagem muito objetiva é justamente para fazer passar coisas que não sejam nem confusas, nem equívocas, nem que sejam... Se é para ser ambivalente, tem que ser ambivalente. Isto é, tem que exatamente querer dizer mais do que um único sentido. Então tens que fazer a coisa de forma a que esse sentido passe de uma forma precisa. Podemos falar dessa perspectiva de partitura musical. Aí quando um instrumento dá uma nota, essa nota chama-se dó. Aqui estamos a construir uma frase. Se queremos que a frase corresponda ao dó da nota, aí o ator tem que chegar exatamente a
a esse sentido dramatúrgico que a nota musical também tem enquanto nota exata, não é? A gente não confunde um dó com um sol, não é? Um dó é um dó. Como é que foi? Eu já os conhecia, e aqueles que não conhecia foram indicados tanto pelo Venâncio como pela Josefina, e portanto estes atores, parte é sugestão minha, parte é escolha dos próprios intervenientes. Isto inicia um capítulo de colaboração? Eu espero que continue um capítulo de colaboração, porque eu sou do Teatro da Rainha, um teatro das Caldas da Rainha. Neste momento temos um teatro em construção, um edifício, e com esse novo teatro nós temos um espaço atualmente, não é? Mas é um espaço mais ou menos precário. O novo edifício vai abrir perspectivas diferentes de lógicas de intercâmbio. Ainda há pouco tempo esteve lá o Venâncio a fazer um estágio connosco durante a criação de um espetáculo a partir de Aristófanes, chamado A Cidade dos Pássaros, justamente um texto sobre a democracia. Há líderes e líderes, mas digamos que ultimamente temos líderes, como por exemplo esse Bolsonaro no Brasil, que são figuras muito negativas, não é? Hiperautoritárias. Aquilo que se tinha construído no Brasil no tempo do Lula está a ser destruído. Não há dinheiro para as universidades, corta-se dinheiro na saúde, não há política social, a desmatação da Amazónia segue a um ritmo que nunca aconteceu, há o desprezo por populações outras que não os brasileiros de origem europeia, como por exemplo os índios, há um desprezo da população índia nesta altura. Ele trata os índios como se fossem de segunda. Pronto, esse é o exemplo de um líder que fica muito estranho perceber como é que foi eleito. E qual é o papel da arte neste contexto? É sempre um papel de interrogação, de fazer perguntas, de esclarecimento, de lançar questões. É muito mais de lançar questões do que explicar coisas. O teatro que se faz, o teatro interessante, é um teatro que interroga, não é um teatro que explica. Portanto, é um teatro que ajuda a pensar e que ajuda a tornar a atividade do pensamento uma atividade mais ágil, mais elástica. É uma atividade que treina o pensamento. Ao mesmo tempo, é uma atividade que chama a atenção para coisas que habitualmente não são olhadas, porque o teatro olha de uma maneira particular para temas e situações das realidades pelas quais passamos todos os dias sem olhar, porque de tal maneira estamos habituados, digamos, a mecânicas e a rotinas e a olhar sem ver. Quando a gente vem para o teatro é para ver, é para descobrir aquelas coisas pelas quais passamos sem de facto as descobrir e ver. Sim, claro, eu não sou nada a favor de teatro de cariz didático no sentido limitador das próprias potencialidades do teatro. Se a gente põe uma linguagem que é muito rica, múltipla, que envolve muitos aspectos, envolve corpo, voz, espaço, envolve um cuidado a ter com todos esses elementos da linguagem total que é o teatro, aí o que estamos sempre a fazer, se queremos fazer teatro, é qualquer coisa que é sempre complexo. Se reduzimos a coisa a uma monocromia, a uma tonalidade única para dizer uma coisa só, estamos a reduzir as potencialidades do teatro. E o teatro, se pode desempenhar um papel didático, não é essa a sua função. Basta pensar em autores como Shakespeare ou Chekhov, que apanham as realidades históricas de uma forma muito mais ampla. E não há essa intenção imediata de dizer uma coisa só, naquele momento e sobre aquela circunstância. Pronto. A isso, houve experiências desse tipo ao longo da história, por exemplo, o chamado teatro da agite própria, da agitação e propaganda e tal. Mas isso foram momentos históricos precisos e era um teatro empenhado ao serviço de uma determinada
de um determinado objetivo. A mim isso não me interessa muito. Política, mas num sentido mais amplo do termo. Há muita coisa de que falar. E se falarmos das condições de vida das pessoas, estamos a fazer política. Mas não temos que trazer uma bandeira para cima do palco para dizer que a política é aquilo. Não. Política é revelar essas coisas que estão por detrás das coisas. É, no fundo, ter a capacidade de dar a ler aquilo que não se vê, de falar daquilo que não se fala, de dar a voz aos que não têm voz. E o teatro tem essa qualidade, entra por todos os lados. Tanto entra por uma fechadura para mostrar o que é que está lá dentro, como é capaz de fazer uma ampla panorâmica histórica de um acontecimento muito mais complexo. Também podemos falar de tempestades, de coisas assim.